Gente, vamos dar um grau aqui na minha cozinha. Minha gente tá precisando, viu? Porque é tanto prato sujo, pela fé de Cristo. Fui começando pela pia, né, gente? Porque começar pela pia é melhor. Deixar a pia limpinha, sem prato, né? Porque quando tem prato, gente, misericórdia, fica aquela bagunça, né? Fica parecendo que uma cozinha tá toda desorganizada. Mas limpou a pia, tirou esses pratos, gente. Parece que é outra cozinha, né? Então deu um grau aí na pia de levar os pratos. Aqui a gente chama prato, tá, gente? Mesmo que tenha talher, tenha panela, né? Mas aqui a gente chama prato. Então, limpei meu fogão também, deixei ele bem limpinho, gente. Botei aquela decoração lá. Tô amando usar esse produtinho aí, esse pozinho, deixa a pia tão brilhosinha. Deixar bem limpinha também, né? Tirar a gordura e tudo. E aí, passei a vassoura também, gente, pra tirar o restinho de comida que fica, né? Caindo. E ficou toda limpinha, gente. Ai, amo tanto essa cozinha limpinha.